mais. Para deixar mentira e falar a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns com os outros. Ele depois fala, olha, aquele que roubava não roube mais, antes trabalhe com as suas próprias mãos, fazendo o que é bom para ter com que acudir o necessitado. Ora, irai-vos, mas não pequeis, não se deixe o sol se pôr sobre a vossa era. Porque, amados irmãos, Paulo não está nos chamar a viver uma vida que é contrária à natureza que nós herdamos em Cristo Jesus. Paulo está simplesmente a nos lembrar que por conta da posição que nós estamos agora, por conta da posição que fomos colocados como filhos e servos do Senhor, a nossa vida deve refletir a moralidade do reino. Por isso não devemos viver como ímpios, porque não somos ímpios. Por isso não devemos nos dar o pecado, porque é assim que os ímpios fazem. Por isso não devemos mentir, porque Deus é verdadeiro e nele não há mentira, ele não pode mentir. Por isso devemos nos esforçar, trabalhar, fazendo o que é correto para obter o que é nosso. E assim, através daquilo que nós obtemos, podemos ajudar o próximo, podemos compartilhar o amor ao próximo. Então é um chamado a viver o caráter de Deus, a viver os princípios do reino. E nós precisamos, em primeira instância, responder de forma positiva essa vocação, esse chamado, amados irmãos. Porque se nós ignorarmos isso, a nossa ignorância quanto a isso prova de que realmente nós ainda não fomos vocacionados. Porque não é simplesmente um chamado para o serviço, é um chamado para ser. Porque quando Paulo fala sobre a unidade do corpo, isso nós encontramos em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12. Paulo fala que o próprio Deus, ele fez cada membro do corpo e colocou no seu lugar. Ele desenhou o membro do corpo. E esse designer de cada membro do corpo foi desenhado com o objetivo de cumprir uma determinada função dentro do corpo, uma função específica. O design irá facilitar esse membro a cumprir a missão pela qual foi colocada. Por isso, os braços não têm a semelhança dos pés, porque Deus os chamou à existência para desempenhar uma função única dentro do corpo, a favor do corpo e pelo corpo. E não corresponder a esse chamado, essa vocação é penosa, amados irmãos. Imagine os braços quererem desempenhar o papel dos pés. Não só o corpo será desequilibrado, mas o braço irá sofrer muito e terá muita dificuldade porque ele não foi programado por Deus para isso. Então, o braço é braço para cumprir uma determinada função específica. Por esse motivo, amados irmãos, não é simplesmente sobre serviço, é sobre identidade. Nós fomos formados por Deus e Deus colocou na nossa personalidade elementos essenciais e únicos para desempenharmos uma função, um trabalho específico na sua obra, dentro desse corpo. Por isso, Paulo fala, não são todos mãos, não são todos pés, não são todos cabeça. Quando nós vamos aqui, amados irmãos, para o versículo 7 do mesmo capítulo, Paulo fala assim: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo que é Cristo. Amados irmãos, agora aqui Paulo torna o assunto mais específico. Paulo fala que embora todos nós fomos chamados, amados irmãos, para viver em santidade, para sermos humildes, o chamado para conservação da paz,
é um chamado geral, todos nós fomos chamados para sermos filhos e vermos como os filhos. Paulo fala agora, olha, Deus, Cristo Jesus, distribuiu dons a cada um. Ele fala que a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Ou seja, essa graça que o apóstolo Paulo fala não está se referindo à graça para a salvação. Não, mas está se referindo a uma espécie de graça capacitadora, né, no qual ele fala que esse mesmo Cristo, ele deu essa graça, concedeu esse dom, né, que Cristo é que concedeu, que Cristo é que escolheu a medida do dom ou da manifestação do mesmo dom para cada membro desse corpo de forma específica. Depois ele fala que esse mesmo Cristo, justificando o versículo 7, chamou uns para o apóstolo, outros para profeta. Paulo agora, amados irmãos, ele fala ele trata do mesmo assunto, né, do responder ainda de forma digna essa vocação, mas num sentido mais específico, num sentido mais local também. E ele deixa bem claro que, em primeira instância, todos os homens, todos os crentes, todos que aceitaram Jesus Cristo, receberam, em certa medida, um dom, uma habilidade dada por Cristo. Receberam um dom e uma habilidade dada por Cristo. Que Cristo concedeu a alguns apóstolos, profetas e tudo mais, e que o objetivo desse dom, dessa habilidade, dada por Cristo para cada membro de forma específica, é o aperfeiçoamento dos santos. Ou seja, é a favor dos santos, é a edificação da igreja. Então devemos levar isso com a máxima importância, amados irmãos, porque existe uma tendência, isso o apóstolo Paulo fala num sentido mais local, num sentido mais fechado, num sentido mais específico, amados irmãos. Cada um de nós, como membros desse corpo, fomos chamados para desempenhar uma função específica no corpo, pelo corpo e a favor do corpo, de modo que no cuidado do corpo, todos os membros cooperam para que o corpo funcione de forma adequada. Isso se vê quando, por exemplo, você está enfermo ou doente, quando há um órgão, né, desfalecendo, quando há, ou se calhar, um membro do teu corpo dorido, incapacitado, você vê que o corpo consegue, de alguma forma, suportar aquele membro até a recuperação, em que a recuperação, por exemplo, se você tiver que lavar as feridas, será com as suas próprias mãos, é você que toma o medicamento, e é todos os membros cooperando para o benefício do corpo. É diferente, amados irmãos, um membro do corpo não desempenhar a sua função por conta de uma debilidade. O membro está ferido, o membro está incapacitado por alguma coisa de desempenhar a sua função, do que um membro que por si mesmo decidiu não fazer. Imagine, por exemplo, que se hoje você acordasse e o teu braço direito decidisse dormir. Hoje eu não quero funcionar, hoje eu não quero trabalhar. O dia poderia começar muito complicado, amados irmãos. Porque, embora os braços são iguais, mas nós não desempenhamos, não usamos eles da mesma forma. Eu, por exemplo, tenho dificuldade de escrever com o braço direito. E tenho dificuldade de levantar peso com o braço esquerdo. Se eu tiver em um combate, em uma luta, o primeiro golpe provavelmente será desferido com o braço direito. Então, se o braço direito decidir hoje não funcionar simplesmente porque na cabeça dele quer descansar, ele condiciona todo o corpo. Você chega atrasado, você faz as coisas de forma desembaraçada. Da mesma forma, amados irmãos, você que me ouve não tem a liberdade. Não tem nenhuma parte das escrituras que te dá liberdade de não cooperar simplesmente porque você não quer. Porque se você pode fazer isso, todos nós podemos. Ninguém coopera. Ninguém prega, ninguém vem ao culto, ninguém sai para evangelizar, ninguém vai visitar os irmãos. Nós não temos a liberdade de fazer isso. E essa atitude, amados irmãos,
de nos esquivarmos das nossas responsabilidades dadas por Deus a favor da igreja, de usarmos os nossos dons para a edificação do corpo de Cristo, isso reflete falta de amor pelo corpo. Você não pode falar que me ama quando você recebeu alguma parte da parte de Deus para o meu benefício e você se recusar em liberá-la. Outra, tendo o pressuposto de que a tua inatividade no corpo irá pressionar os outros membros a fazerem o que você deveria fazer e que eles não foram formados para fazer. Isso fará com que eles até façam, mas com muitos defeitos e muitas dificuldades, e acabam até nem desempenhando de forma correta a sua própria vocação, porque tem que preencher o teu espaço, porque tem que preencher a tua lacuna, amados irmãos. Isso reflete falta de amor pela igreja. Isso reflete falta de amor pelo corpo. Então, à medida em que nós vamos nos consciencializando de que nós temos uma responsabilidade dentro desse corpo, temos uma função, temos um dever, temos uma missão a cumprir de forma específica na igreja, recebemos dons e talentos da parte de Deus para o benefício da igreja. Quando nós vamos entender isso e nos posicionarmos de acordo a esse chamado, nós contribuímos para o crescimento da igreja, contribuímos para o aperfeiçoamento dos santos e acabamos contribuindo para que cada crente consiga desempenhar o seu papel e a sua função na igreja com leveza. Porque o crente está carregando simplesmente o peso que lhe corresponde, o peso do seu chamado, o peso da sua função e o peso da sua responsabilidade. Mas quando nós fugimos, amados irmãos, um irmão vai ter que pegar o nosso peso. O irmão vai ter que desempenhar a nossa função. Mas quando nós olhamos para a metáfora da igreja, né? O exemplo que o apóstolo Paulo traz da igreja como um corpo, amados irmãos, nós vemos que é muito perigoso. É muito perigoso e é muito trabalhoso para o corpo quando um membro desempenha ou um membro foge sem nenhuma justificativa, sem nenhum motivo palpável, sólido da sua função. Como eu disse, é diferente um membro ferido, amados irmãos. Se o teu braço estiver ferido, esse vai cuidar desse. E todo o corpo, como vai sentir essa dor, a dor da ferida? O corpo vai se comportar de uma maneira em que esse braço não sofra mais. Até a forma como você vai dormir de um jeito que protege esse lado que está ferido. Até ao se virar, parece que o cérebro não vai se desligar 100% na hora do sono, simplesmente para você não se virar e sentir dor no braço. Existe um cuidado do próprio corpo por cada membro do corpo ferido. E nós conseguimos ver isso na nossa experiência, amados irmãos. Conseguimos ver isso na nossa experiência. É só você lembrar dos momentos em que estiveste ferido, do momento em que um braço estava inflamado, ou a perna, ou tiveste alguma lesão, e analisar como é que o teu corpo como é que o teu corpo passou a funcionar e como é que outros membros passaram a olhar para esse. Até o carinhar com cuidado. Se sentiu uma dor, você tira já o braço, é rápido. Esse membro precisa de tratamento. O corpo dá uma atenção específica. O corpo faz com que o membro seja isolado para não desempenhar as funções que ele desempenhava antes, até ele passar a recuperar, de modo que se for para desempenhar, você começa a fazer tenta fazer uma experiência. Se for uma lesão nos pés, depois de um tempo, você tenta pousar para ver se todo o pé consegue realmente suportar o peso do corpo. Se não suportar, você tira rápido e esse pé já entende, não, vou suportar mais um pouquinho. É assim que Cristo programou o corpo, amados irmãos.
Agora, nós não podemos nos comportar como um membro deficiente, como um membro doente, enquanto estamos bons. Não podemos nos comportar como alguém que tem como alguém incapaz de desempenhar a sua função, enquanto somos capazes de desempenhar essa mesma função. E outra coisa, não devemos comparar os nossos membros com os membros dos outros. Existem irmãos que fazem exercícios físicos, então os braços deles são mais fortes que os nossos. Entendes? Existem irmãos que fazem pernas, não têm mais resistência na perna. Com isso quero dizer o quê? Que embora fomos chamados, amados irmãos, né, para essa santa vocação, muitas vezes o sentimento de incapacidade de fazer ou de atender essa vocação vem como resultado de uma comparação que fizemos, se calhar, de um membro semelhante a nós, ou de alguém que já está a fazer. Então, se formos convocados, vocacionados para o pastorado, nós olhamos para o pastor e nos comparamos. Não, só que você não vai ter toda a experiência que o pastor tem como pastor, porque você ainda não ocupou. Existem experiências que ele teve e ensinamentos que ele adquiriu no ofício. Ou seja, nós não fomos feitos já como se fosse um computador ou um robô programado com todas as funções necessárias para desempenharmos. Não, nós vamos nos aperfeiçoando enquanto vamos desempenhando a função pela qual fomos chamados, vamos nos desenvolvendo, vamos ganhando músculo no trabalho, no desenvolvimento do trabalho. E isso aqui impede muitos irmãos. Acho que Paulo Washer fala da idolatria da performance. Acabamos, de alguma forma, esquecendo da graça e da capacitação que vem de Deus para nós fazermos a missão que Ele nos chamou, e entender que depende mais da nossa capacidade, da nossa força para desempenharmos de forma correta o chamado que Deus nos chamou. Não, amados irmãos, existe uma cooperação, você não deixa de se esforçar, mas vai na força que você tem, vai na fé que você tem. Se foste chamado, amado irmão, se posiciona na condição em que te encontras e o Senhor irá suprir aonde você ainda não estás perfeito. Irá te sustentar, irá te aperfeiçoar no processo. Então existem muitos irmãos que têm tudo, né? Têm a inclinação, têm um chamado interior, têm a confirmação da igreja de que foram chamados para tal, mas eles criam um argumento bíblico forte, sem respaldo bíblico, simplesmente para permanecer animado no corpo. Então, atendendo que, sendo o Senhor quem chama, não responder esse chamado é um pecado, amados irmãos. E a outra coisa que nos falta é confiar na sabedoria do Deus que nos chamou. O Senhor que me chamou como pregador, o Senhor que me chamou como evangelista, o Senhor que nos chamou como profeta ou como pastor para ser santo, Ele conhece todos os teus defeitos, Ele conhece todos os teus problemas de caráter, Ele conhece todas as suas inclinações depravadas e pecaminosas, e mesmo assim te chamou. A Bíblia fala que fomos salvos, né? Que Deus provou o seu amor para conosco, né? Pelo fato de Cristo morrer, sendo nós ainda pecadores. Ainda não tínhamos amor por Ele. Ou seja, amados irmãos, Deus conhece os teus defeitos e ainda te chamou. Então Ele tem um motivo pelo qual te chamou, mesmo conhecendo os teus defeitos. Ele tem um motivo pelo qual vocacionou você, mesmo sabendo das tuas debilidades, mesmo sabendo de algumas falhas no teu caráter. Ele sabe o porquê que fez isso.
Deus não é tolo, amados irmãos. Ele tem um motivo específico, ele tem um propósito, ele tem uma razão. E como eu disse no princípio, quando falamos de vocação, amados irmãos, estamos a falar do motivo pelo qual fomos chamados à existência e fomos colocados nesse corpo. A nossa vida ganha sentido à medida em que nós correspondemos a esse chamado. A nossa vida ganha sentido à medida que nós correspondemos de forma positiva a esse chamado. Deveríamos ter medo de não corresponder ao chamado. Porque é por meio desse chamado, é por meio dessa vocação que o Senhor nos desenvolve. E também nós, os crentes, devemos desejar ser útil, amados irmãos. Ser útil. Precisamos ser útil para a igreja. Precisamos ser úteis. Úteis para a igreja, úteis para o corpo, para o mundo. Não vive uma vida inútil. Viver uma vida inútil é exatamente isso. Se recusar, se posicionar no lugar onde Deus te colocou. Isso é viver uma vida inútil. Isso aqui é viver uma vida fracassada. Não importa o tamanho do sucesso que você possa alcançar no mundo. Os diplomas que você possa conseguir, se você está viver em contramão ao teu chamado, a tua vida é uma vida inútil. Estás ocupando a terra, não estás a dar fruto. Então nós fomos plantados em um lugar, amados irmãos, fomos colocados, né, por Deus, fomos chamados por Deus, tanto no modo geral, né, a santidade, a pureza, a sermos bons, a fazermos tudo como se estivéssemos a fazer ao Senhor de todo o coração, como de uma forma mais específica e geral, amados irmãos. Fomos chamados por Deus e precisamos responder com urgência a esse chamado. Porque às vezes se dá a impressão de que a igreja foi chamada para a igreja. Né? De que a nossa função no mundo se limita simplesmente nessas quatro paredes ou num serviço para os irmãos. É necessário com que nós nos cuidemos, porque existe uma missão lá fora que precisa do nosso bom estado para cumprirmos com fidelidade. Você que foi chamado como palestrante, por exemplo, você que é um palestrante, você precisa cuidar da tua voz, para quando você sair fora, conseguir desempenhar com eficácia esse trabalho. Você que foi chamado de uma forma que usas muitos braços, metes muito a mão na massa, você precisa cuidar dos teus braços porque é a tua ferramenta de trabalho. Da mesma forma, é por meio do corpo que Cristo age no mundo. É por meio do corpo que Cristo se manifesta no mundo. Então, responder a esse chamado, o apóstolo Paulo sempre traz no sentido de edificação e crescimento da igreja para o benefício do mundo. Porque temos uma missão a cumprir e nós precisamos estar com saúde para cumprirmos essa missão, para cumprirmos esse propósito. Porque não se trata simplesmente dessa reunião, amados irmãos. Nós precisamos ser santos para que o mundo veja que o Deus que nós servimos é santo. Precisamos ser amorosos para que o mundo reconheça o amor de Deus por meio das nossas vidas. Precisamos cuidar uns dos outros para que cada um de nós esteja em plena saúde para desempenhar bem o seu papel lá na sociedade, lá no mundo onde foi colocado, lá na empresa. Existem irmãos que estão se corrompendo, são gatunos, roubam na empresa. Existem muitos que estão na condição de filhos, são rebeldes, desobediência, respondem aos pais, não tem maneira de falar com os vizinhos. Existem, se calhar, irmãos aqui ainda com os olhos fixos nos vídeos pornográficos, nas imagens indecentes. A conservação da pureza do meio da igreja é responsabilidade de todos os membros da igreja. E é nesse momento, amados irmãos, de reunião, onde nós afiamos uns aos outros, porque
daqui a pouco, daqui a alguns minutos, cada um vai para a sua vida, para o seu ambiente, para o seu campo de batalha. Então você vai ir agora, tens que sair daqui munido para ser um filho obediente, para responder com mais submissão, para ser um bom esposo, para ser um bom pai, para ser um bom funcionário. Por esse motivo é importante com que você corresponda o teu chamado. É importante com que você ocupe a tua posição, porque o apóstolo Paulo fala que é para o aperfeiçoamento dos santos. Precisamos ser aperfeiçoados nas coisas santas e não somos aperfeiçoados simplesmente aí no mundo, embora Deus usa todas as coisas de algum modo para o nosso bem, para a nossa transformação, mas é nesse momento onde somos confrontados, onde somos consolados, onde recebemos força e ânimo, onde recebemos energia, para sairmos fora e representarmos o Cristo que nós adoramos de forma digna. Então, se nós falharmos aqui, amados irmãos, se nós falharmos aqui, muitos de nós, ou muitos dos nossos irmãos, terão dificuldades em acertar fora. Se nós não conseguimos nos instruir aqui, se nós não conseguimos nos cuidar aqui, amados irmãos, quando os nossos irmãos, aqueles meninos na fé que precisavam daquela palavra, que precisavam daquele conforto que não receberam, que precisavam daquele apoio ou daquela reflexão, saírem para o mundo, terão dificuldades. É por isso que temos visto crentes agora a puxarem cábulas. Temos visto crentes até a defenderem cábula. Crentes cabuladores. Temos visto crentes desonestos nos negócios. Temos visto crentes que não cumprem com as suas palavras. Marcam compromisso hoje, desligam o telefone. Crentes mentirosos, marcam compromisso, ainda tem em casa, fala que já estou no táxi. Daqui a pouco, daqui a 30 minutos, vais me ver. O desenvolvimento do caráter dos nossos irmãos também depende de nós devemos contribuir também dessa forma. O irmão tem que chegar aqui e sair daqui tão confrontado com a palavra de Deus que ele não consiga ter paz para pecar. Ele só vai pensar em pecar, o Espírito Santo já vai gritar uma confusão grande. Parece que chamaram uma equipe aí dentro da tua consciência, pânico, rijo. Então, para ter paz com a consciência, não vou fazer, é muita confusão aqui dentro. É a palavra que vai soando, deixa mentira. Ele mentiu, ouviu, mentir é pecado. Se lembrou da pregação que falou sobre a mentira, vai voltar. Você vê a pessoa do nada ficou bem sério, já está se cascado na consciência, porque foi plantada uma semente. Por isso muitos irmãos ficaram tão orgulhosos que nem conseguem pedir desculpa. Então precisamos, amados irmãos, atentar para essas coisas. Precisamos refletir de forma séria e urgente, amados irmãos. Existe muita coisa na igreja para se fazer. Existem muitos pesos que se calhar apenas 2, 3, 4 pessoas estão levando sozinhas. E tem pessoas aqui que podem ajudar, mas simplesmente prefere ficar na plateia. Amados irmãos, existe muita obra para se fazer ainda no meio de nós. E é necessário que nós respondamos, amados irmãos. Porque no fim de tudo, né, cada um comparecerá diante do tribunal de Cristo. Cada um sozinho, sem o papá, sem a mamã, sem a tua amiga ou teu amigo má influência que te convidou, é você sozinho, para corresponder de acordo com a forma que viveste nesse corpo. Né? Seremos julgados de forma individual. Deus não vai te perguntar o que é que te fizeram, não vai perguntar, a pergunta não vai ser muito o que é que te fizeram, é como é que você correspondeu a isso. Como é que você reagiu a isso? Por que você reagiu assim? Né? Porque às vezes nós temos o hábito de usar
os maus comportamentos e os defeitos da igreja como desculpa para não ocuparmos a nossa função. Deus nunca deu essa liberdade, nunca está escrito na Bíblia uma exceção. Quando a igreja tem muitos problemas e há falsidade, um pouquinho de falsidade nos irmãos, você tem que deixar de ser pastor. Não está escrito isso. Vai falar luta para arrancar esse mal dentro da igreja. Então convido a amada igreja a fechar os olhos. Amém? Fechemos os nossos olhos e levemos o